aula a gente vai aprender sobre processo criativo. Eu vou te passar aqui todo o processo que eu sigo para criar as minhas artes, com os papéis digitais, com tudo pronto, para quando a gente sentar e abrir o nosso programa, a gente não ficar horas parados sem conseguir ter nenhuma criatividade para criar nada. Então vamos lá. O meu processo criativo ele consiste em etapas. E são etapas que agora podem parecer bem técnicas, mas no dia a dia, quando você vai treinando, você vai reproduzindo, já se torna algo automático. Então eu trouxe aqui nesse slide para exemplificar para vocês como funciona. Nós temos a primeira etapa, que é conhecer. O que significa conhecer? Você precisa conhecer o tema. Isso, muitas vezes a mãe entra em contato, eu quero que você faça no tema tal. E aí você nunca ouviu falar no tema na vida, nunca assistiu, nunca viu nada. Como é que você vai criar uma arte daquilo que você não sabe? Você precisa conhecer a história, precisa conhecer os personagens, precisa saber um pouco das cenas onde se passa, né, a história, onde se passa o desenho. Então, o primeiro passo é conhecer. Aqui eu tenho alguns exemplos do Mundo Bita. Uma mãe me pediu uma vez para fazer uma festa no tema Mundo Bita São João. E esse tema ele foi inspirado em um clipe musical do Mundo Bita, que fala sobre o São João. Eu não sabia do que se tratava de modo geral, assim, eu sabia sobre o Mundo Bita, né? Já tinha feito festas, mas não exclusivo do tema São João. Então o que é que eu fiz? Eu parei para assistir o clipe, fui analisar as cenas, fui analisar os personagens, identifiquei que os personagens eles estão caracterizados, né, do São João. Tem bandeirinhas, tem fogueira. Então eu fui buscar entender como funcionava, como era reproduzido antes de criar minha arte. E isso é uma etapa muito importante, se não a mais importante de todo o processo criativo. A segunda etapa é planejar. Tudo bem que a história ela já é feita como ela é, o filme é como ele é, o desenho é como ele é, mas a gente precisa planejar tudo que a gente vai passar naqueles personalizados. Digamos que o tema que a gente vai reproduzir é um filme da Cinderela. A gente não pode colocar nos personalizados 2 horas de cenas, de filmes, de momentos, né? A gente precisa selecionar. Então a gente precisa conhecer a história, selecionar cenas que são mais importantes, enfatizar alguns personagens e as cores e estampas. Então, por exemplo, Cinderela, existem vários personagens, as irmãs, existe a Cinderela, existem os animais, mas a gente não consegue colocar exatamente tudo. A gente precisa enfatizar em algo. Então a gente tem também o sapatinho, tem várias coisas, né, que a gente pode estar colocando. Então a gente vai escolher as principais para serem apliques, serem coisas que vão ter mais destaques nas caixas. Além disso, selecionar cores e estampas é muito importante. O que aparece mais? Tem alguma estampa que aparece no tema? Por exemplo, do Mundo Bita. Tem xadrez, tem aquelas estampinhas de juta, tem o quadriculado, tem também as cores, né, que são predominantes. Então tudo isso a gente precisa selecionar e colocar no nosso processo criativo, né? A gente precisa arquivar isso lá. Depois de conhecer, planejar tudo que você vai fazer no tema, você vai para a parte de buscar inspiração. Você precisa pesquisar decorações, bolos, cenários, lembrancinhas, para você ter mais ou menos uma ideia por onde começar. E não é errado você se inspirar, o errado é você copiar, certo? Então você pode entrar no Pinterest, o próprio cliente pode te mandar uma imagem de inspiração, você vai ver os traços, para tentar transparecer alguma coisa de acordo com aquilo que ele te mandou, de acordo com o seu modelo de arte, com os seus traços, como você produz. Aqui eu tenho algumas fotos que a própria cliente me mandou, que foi de banner, foi uns modelos da chuvinha de papel, tem uma barraquinha, tem uma caixinha, tem um carrinho de pipoca. Então assim, tem alguns elementos aqui que eu posso usar como inspiração. O quarto passo é você criar um rascunho. A gente já conhece o tema, já sabe as cenas que a gente vai colocar, já tem inspiração, a gente precisa saber por onde começar. Então a gente vai pegar um papel ou colocar num programa, no celular e vai colocar lá todas as ideias que a gente tem, tudo que a gente quer passar nos personalizados. Então, por exemplo, eu quero fazer uma caixa com uma fogueira, com alguns elementos em volta de São João, com bandeirolas. Então eu vou colocar isso no papel. Caixa tal, caixa milk, vai ter uma fogueira na frente com as bandeirolas na lateral. E parece besta, mas quando a gente anota, tudo flui muito melhor. Porque tá anotado, a gente não esquece. Muitas vezes a gente faz, eu não vou esquecer dessa besteira. E do nada esquece. Porque as ideias vão fluindo, a nossa cabeça ela tá fervendo. Então, tudo que você tiver de ideia, coloque no rascunho. Pode até parecer engraçado, mas é que eu tenho o meu rascunho, olha.
que é desenhando mesmo. Então eu desenho o modelinho da caixa, coloco lá o que eu vou querer, ó, bandeirola, vou querer uma barraquinha em cima da caixa bala, vou querer lacinho tal, vou querer elemento tal, e isso funciona. Funciona muito. O nosso quinto passo é produzir. Então, depois de ter tudo isso criado, todo o rascunho, a gente vai sentar na cadeira do nosso escritório, do nosso ateliê, abrir o computador com o programa e tirar todas as ideias do papel. Vamos colocar em prática tudo. Tudo que a gente desenhou, tudo que a gente idealizou, para assim a gente ter o resultado. E aqui, para vocês verem o resultado dessa festa, olha, nós tivemos a caixa pirâmide com as bandeirolas, tivemos a caixa bala aqui, ó, com a barra aqui em cima. Então, tudo que eu idealizei foi produzido. Por quê? Porque eu já tinha um planejamento, já tinha um processo produtivo. Eu sei o quão é difícil a gente sentar e tentar produzir uma arte do nada. As coisas, elas não fluem. Então, eu sempre recebo mensagens de alunas. Sara, não estou conseguindo criar. Sara, está muito difícil fazer esse tema. Não consigo ter inspiração. Porque você não estudou antes. Quando você estuda, quando você entende o que você realmente quer passar, o que realmente você quer fazer, tudo fica muito mais rápido. Então, vou deixar aqui embaixo dessa aula um cronograma, esse mesmo cronograma aqui, para você ir preenchendo cada tema que você for produzir. Porque na hora que você sentar no seu computador, você vai estar com esse rascunho do seu lado e você vai conseguir ir direto ao ponto. Anota o que eu estou te dizendo. Isso é muito verídico mesmo, porque eu já passei por isso e eu testo e melhora em 100%.